Seu protagonista está sendo humilhado pelos seus coleguinhas. O cara recebe até uma predada na cabeça, velho. Rapaz, se fosse comigo eu já teria metido a mão nenhuma. Ou ia apanhar mais ainda, né? E o coitado só fica lá no chão. E ele tá todo acabado, mano. Ele conta pra nós que sua vida é um pesadelo. E todos esses bostinhos aí odeiam ele e atormentam o coitado. Aí vocês se perguntam, onde tudo deu errado? Ele chegando em casa, né? E ele se pergunta se ao menos alguém estivesse ao lado dele. Alguém que o amasse. Velho, olha só o estado dele. Ele chega lá chamando a sua mãe. E ele fica lá se dizendo se houvesse pelo menos uma pessoa, né? Mas ele olha lá para a sua mãe. E onde a mãe dele tá uma bagunça. Eugênio, é você? Meu camarada, depois que eu vi isso aí, eu já voltava pra trás. Ela diz lá, olha só o estado que você está de novo. Mas mãe... Ela fica gritando com o menino feito uma psicopata, dizendo por que ele dificulta tanto a sua vida. E fica dizendo de qual é o motivo de vestir ele, alimentar ele e mandar ele pra escola. E sempre ele acaba uma bagunça. E se ele vai ficar assim, é melhor ele desaparecer como o pai dele, o coitado chorando, mano. E naquele dia, ele não achou que sua vida poderia ficar pior. Ele tá cuspindo ketchup, velho. Mas é claro que isso era só o seu pensamento positivo, pois a sua vida só pode ficar mais pior. E o dia que ele foi ao hospital com sua mãe, o médico falou sobre uma doença, mas era uma doença muito complicada, então ele não se lembrava direito. Mas de tudo que ele consegue se lembrar é o olhar meio insaudável de sua mãe. Meu amigo, o que eu recomendo pra você é vaza de casa, mano. Vaza de casa. Vaza. E depois daquele dia, a condição dele piorou com o passar do tempo. Rapaz, ele ficou tão ruim que ele não conseguia nem se manter em pé, velho. Ficou difícil até o coitado ir no banheiro, mano. E chegou aquele momento que nem isso ele poderia mais fazer, pois ele não conseguia mais fazer isso nem sozinho. Mano, coitado, velho. E a mãe dele aí, ó, a Zé Ruela. E ele começa a se desculpar com sua mãe lá. E fala que vai limpar aquilo que ele fez agora mesmo. E ele promete que aquilo não vai acontecer de novo. E aquele dia foi a primeira vez que ele se molhou na vida. Ele fica pedindo por favor pra ela não abandonar ele. Depois daquele dia, ele nunca mais viu sua mãe. Ele diz que a vida dele sempre é assim. E o coitado todo acabado no chão. E a vida dele sempre lança ele para uma miséria, sem sequer ter um pingo de esperança de escapar. E se há uma vida após a morte? E o coitado chorando. E ele tem esperança que na sua próxima vida ele possa ser como todo mundo, sem ficar doente e poder ter amor. Chega essa mina aí dizendo, pobre criança. Pobre mesmo, meu amigo, até eu fiquei com pena do moleque. Ela fala que ele merece tanto. Ela diz pra ele pegar a mão dela. E assim o Eugênio faz. E após um círculo de estrelas florescendo e estrelas apagando, finalmente eles haviam se encontrado novamente. E agora ele pode se livrar da dor e procurar a felicidade de tanto que ele queria na sua próxima vida. Essas crianças estão murmurando alguma coisa. Eles estavam olhando esse bebezinho recém-nascido. Eles ficam lá, caraca, o bebê abriu os olhos. E as crianças estão achando aquele bebê muito fofo. Ele acabou renascendo em uma família nobre, como um amado filho mais novo. E a sua vida era feliz. Finalmente, né? Por ele ter nascido nobre, nada lhe faltou. Seus irmãos eram como amigos para ele. Ele tinha um tio gentil e atencioso. E também tinha pais amorosos. Mas essa felicidade, vai acontecer merda, sério. O cara não pode ser feliz nem um minutinho, mano. Todo mundo ficou preocupado ali com ele. Acabou que aquela felicidade dele se quebrou em um instante. Ele tava cuspindo ketchup pela boca de novo. E a partir dos seus 8 anos, o corpo dele começou a enrijecer. Eu não sei falar isso, mano. Não sei, parece dor. E a causa era meio desconhecida. E nenhum tratamento foi eficaz. E como tal, ele passou por tratamentos inúteis. E ainda mais, por 5 anos. Ele sentiu que o seu fim estava próximo. Pô, será que ele vai reencarnar de novo? Mas então, ele se lembrou de sua vida passada. Pera. Será que ele só tava sonhando? E fica lá. Caraca, será que aquelas memórias era sobre a minha vida passada? E aquela maga que ele encontrou no final, sem dúvidas, é a criadora que trouxe à tona toda a vida no horizonte. A famosa maga da criação e renascimento, Lodi Felen. Se eu tiver dito o nome errado, beleza, tá? Mas ele fica se perguntando de o porquê o criador faria uma coisa dessa por ele. É sério que ele ficou se perguntando o motivo disso, velho. E o mais importante, ele tá se sentindo mais leve, é como se a doença dele tivesse se curado. Ah, então não era sonho não. Não era sonho não, foi mal, rapaz. Foi mal. Então poderia ser? Jovem mestre! Ele olha lá sorrindo e diz que quer tentar caminhar. E diz que vai ajudar. E à medida que o tempo passava, as lembranças da sua vida passada se ajustavam. Ele fica feliz, né? Pois a criadora
ajudou ele na sua vida passada, né? Escolheu ele como uma bênção. Ele tá querendo se lembrar de qual foi as palavras que ela disse pra ele naquele dia. Apesar de ele entender as intenções dela, já que ele é um mero humano, né? Ele não conseguia achar uma resposta satisfatória. Aí ele decidiu parar de se preocupar com isso e começar a viver sua vida a que a criadora havia dado para ele. Como o filho mais novo da família Felívia, o que guarda o mundo dos abismos nas fronteiras ocidentais do horizonte. Ele vai viver a vida de Felívia. Mas talvez ele tenha exagerado um pouquinho. O tio dele lá tá dizendo lá qual é o problema, já que era isso que ele tava procurando. Ele diz, tá mesmo assim. Mas ele diz, de vez dele ficar reclamando, ele devia contra-atacar. Caso contrário, ele vai acabar perdendo sem fazer nada. Ele já tava começando a ficar tonto lá. Rapaz, que capítulo grande. Rapaz, ele faz um movimento bem da hora, velho. Até seu tio ficou impressionado. Ele saca só esse movimento de espada, meus amigos. E ele achou aquilo impressionante. Ele quase acertava, hein? Foi por pouco. Mas ele disse que esses movimentos foram exagerados e carregaram muito risco. Ele admite que perdeu de novo. Ele pensava que dessa vez ele ia conseguir vencer. Mas seu tio fala que quase que ele conseguiu, hein? Seu tio fala que ele foi muito bem dessa vez e mostrou que tem um talento e potencial. E quando ele tinha a sua idade, ele nem imaginava essas técnicas convencionais. Ele apenas seguia o que ensinavam para ele. E meio que hoje eu tá querendo vomitar. Mas talvez seu tio tinha mais força física naquela época. Mas ainda assim, né? Quem pensaria que ele, que estava sofrendo de uma doença incurável recentemente, mas ele se esforçou muito bem na reabilitação dele. No começo ainda foi um pouquinho difícil para ele conseguir andar, mas enquanto ele prosseguia com sua reabilitação, pouco a pouco, finalmente ele havia conseguido se movimentar por conta própria. Ele acha que já está curado completamente. Mas o seu irmão mais velho se preocupa demais com ele. E seu tio está bastante aliviado por ele estar saudável de novo. E vendo que ele estava de cama por causa de sua doença. E vendo ele se levantar novamente e ficar observando a sua recuperação nesses dias. Parece que aqueles dias que quando ele nasceu voltaram. E ele não sabe o quanto grato que ele ficou. Esse homem é o tio ideal para ele. Ele era outra figura paterna que cuidou dele quando ele era jovem. No lugar do seu pai doente e de sua mãe. E seu tio havia se tornado independente da sua família há 5 anos e tem um trabalho como médico na capital, mas ele veio correndo quando soube da sua recuperação. Ele fica grato pois o seu tio cuidou muito bem dele. E aparecem essas pessoas aí que são meio sinistras. Ele diz que o Eugênio e o LDA são figuras raras reunidas em um só lugar, e parece que esse menor é o chefe do conselho familiar, Edric Felívia. Esses dois aqui estão achando hilário, pois o doente e fugitivo estava praticando as suas habilidades com a espada, e como se ele se considerasse ainda um membro da família Felívia. Já tô vendo que esses dois são bem chatinhos, hein? Eles ainda dizem que ele ainda tá tomando o campo de treinamento para si, e ele ainda diz que eles são um incômodo. E eles não sentem nem um pingo de pena dos outros. Mas ele diz pra eles parar lá, pois mesmo eles sendo pessoas assim, eles ainda fazem parte da família. Portanto, eles não devem falar mal deles. Ele tá falando isso aí com um tom de deboche, velho. Dá pra perceber. E o tio do Eugênio diz que já estão terminando o treinamento e vão sair. E se ele fizer isso, ele vai ficar muito apreciado. Ele diz que já faz bastante tempo. Ele nunca imaginou que ele ainda poderia empunhar uma espada. Já mostra um flashback dele apanhando. Ele fica lá dizendo pra ele porque que ele não pode ser como o seu irmão. Ele diz que até crianças mais novas estão lá. E se pergunta se ele não está envergonhado. Véi, só tem não vou nem completar. E ele diz, de pensar que alguém como ele é filho dele. Ele diz que ele é uma vergonha para a vida dele. Não, ele é uma vergonha para a família Felívia. E o porquê que ele cresceu sendo repreendido pelo seu pai dessa forma. Então aí ele fugiu para a capital como um fugitivo depois que seu irmão havia morrido. E aí ele pensou que ele havia abandonado a espada. Ele não sabia que ele tinha tanta perseverança. E ele vê ele como uma nova luz. Ele com uma cara de psicopata diz. Mas por via das dúvidas, ele anda revelando a sua origem por aí. E ele espera que realmente esse não seja o caso. Ele odiaria responder essas pessoas nobres da capital. Só de pensar nisso já é muito vergonhoso. Mas ele diz que isso não vai acontecer, pois ele já está vivendo muito bem como um doutor. Meio que ele não sabe por que eles estão insultando ele desse jeito. É porque são... Eu vou terminar, velho. Ele não sabe por que ele está recebendo esses insultos quando ele se treme de medo. E parece que ele sabe o motivo. Pois as memórias da sua vida passada, a escuridão da sua vida passada está lhe prendendo. O doente da família Felívia e o fugitivo da família Felívia. É meio que um papo perfeito. Eles com a cara de doente se perguntam se há uma razão deles andarem juntos. Eles acham que em vez deles fazer isso no campo de treinamento, eles deviam
dar as mãos e desaparecer para sempre. Eles acham que isso beneficiaria a família. Agora isso aqui eu gostei, meus amigos. O Eugênio só mete um murrão no menor, velho. Pois ele não tem intenção de ficar preso na sua vida passada na escuridão. Todo mundo ali ficou impressionado. Já eu fiquei foi orgulhoso. O Eugênio tá dizendo pra ele retirar aquelas palavras que ele falou agora mesmo. Porra, o tio dele não é uma vergonha para a família Felívia. Pois os verdadeiros que estão fazendo vergonha para a família são eles. E que zombam e menosprezam os outros sem conhecer a honra deles. E também no seu passado ele não havia fazido nada, ele só ficou lá parado. E no seu passado anterior ele não é mais daquele jeito. E quando ele ia meter mais outro murro lá, acontece isso aí que eu não sei o que é, tá? Eu não sei. Mas eu só sei que o seu tio entra no meio. Ele diz lá que é só uma briga de crianças e ele não precisa fazer aquilo. Ele diz pra ele guardar a sua espada. Pois o menorzinho aí ficou puto. Pois o que ele pensa que estão fazendo? Pois ele pensa que pode se safar depois de ter colocado a mão no neto dele. Eu só digo que foi o elementinho aí que começou, tá? E hoje eu ainda responde, qual é o problema? O moleque tá bravo. Ele diz que eles enviam insultado ele ao seu tio. Ele só agiu para proteger a sua honra. E se isso aí for considerado uma barbaridade, é pra ele ter ficado feliz, né? Por ter tomado conhecimento de uma barbaridade hoje. E se isso aconteceu hoje, tivesse ocorrido depois que ele se tornasse um adulto, ele também teria jogado a luva no seu avô. Ele tava pensando que ele pelo menos tivesse uma dignidade de uma pessoa decente. Ah lá o cara querendo ter a razão de tudo aí, ó. E é um babaca. E ele vai se embora e diz que vai se responsabilizar por o subchefe da família por esse assunto. E o subchefe da família do Eugênio é o irmão mais velho dele. Seu irmão mais velho é um pouco assustador. Ele vai lá de encontro para o seu irmão. Ele chamou o Eugênio lá. Ele disse que causou uma grande comoção, hein? Ele não teria imaginado que ele estava doente há pouco tempo, né? Essa pessoa aí é seu irmão mais velho, Éder Felívia. Eu falei errado, mas beleza. Ele mesmo que tá atuando no lugar do seu pai doente. Ele governa o domínio Felívia como subchefe da família. Ele diz lá que seu tio avô veio procurar por ele. E no lado do conselho da família lá, e parece que ele vê como uma oportunidade de manchar o governo dele. Ele chegou lá reclamando que o chefe não consegue disciplinar o seu irmão mais novo. E não é apto para governar. E o Eugênio preocupado, né, ele sente muito lá por ter feito isso aí com seu irmão, pois ele não tinha ideia que isso causaria um grande problema para ele. Ele disse que vai lá explicar para os anciões o que aconteceu de fato, e com certeza eles vão entender a história toda se ouvirem. Mas o seu irmão disse para ele fazer silêncio. Ele disse que o certo e o errado não importa, para a lógica da nobreza. E o que é importante mesmo é a posição e a influência. O Edric Felipe se mantém dentro da família, ele foi meio que um idiota. Ele disse que não havia pensado bem. E não importa, pois ele não deveria ter recorrido à violência, pois ele não é mais uma criança, que pode fazer qualquer coisa ser perdoada simplesmente. Pois ele causou problemas para a família só por um impulsozinho de raiva. Se seu irmão vier odiar ele por conta disso, o que é que ele vai fazer? E seu irmão diz para o Eugênio o que acha que ele falou quando seu tio estava gritando com ele sobre o assunto e perguntando como é que ele ia assumir a responsabilidade. Mas o Eugênio não sabe. Resposta simples, meus amigos, ele só mandou ele calar a bodega da boca. E o Eugênio ficou besta, né, com a resposta dele. Ele disse, se alguém insultar ele mais uma vez, não sairá impune depois da sua reabilitação. E eles ainda vão enfrentar a sua espada. Eu pensando que o cara era um Zé Ruela, mas ele é gente boa, velho. E ele estava preocupado com o Eugênio, pois depois de ele ficar doente por tanto tempo, ele pudesse se tornar intimidado pelos outros facilmente. Mas ele está aliviado de esse não ser o caso. E ele disse para ele se manter confiante e orgulhoso, pois ele não precisa se acovardar, pois ele é filho de sua mãe e de seu pai. O Eugênio fica muito emocionado e tenta até dar um abraço nele. Mas no entanto, ele não pode deixar ele ir embora sem uma repreensão, né, mano? Olha, eu não te avisei claramente para não se associar com seu tio. Ele sabe que ele sempre admirou seu tio, mas estar perto dele não vai trazer nada de bom para ele. E hoje eu venho no aquilo, né, que é até seu irmão. Ele se pergunta de por que todo mundo odeia tanto seu tio. E o mais importante, ele disse para ele focar na sua recuperação. Mas em vez disso, ele fica lá entrando em brigas. E ele vai ficar confinado por 1 mês. E Eugênio, isso se deu mal, hein? Não, o mês inteiro confinado é demais, véi. Agradeço por ter sido só isso, amigo. Velho, como é que se pronuncia TYR pra chamar o nome do humano, velho? Vou chamar de Teles.
Ele se pergunta se o Teles não tem pena dele, pois ele mal se recuperou e agora ele tá confinado. É de lá, realmente, pobre coitado. E se pelo menos ele não tivesse feito aquelas coisas, ele não tava preso aí, né? É de lá, qual é, Teles? É só um pouquinho. É de lá, de jeito nenhum, né? Porque ele tá querendo ir para o campo de treinamento. E se ele for pro campo de treinamento, ele vai denunciar ele imediatamente. Ele fica felizão lá, é só ele não ir pro campo de treinamento, né? Mas não é isso que ele quis dizer. Mesmo se ele pegar numa espada, ele vai denunciar ele. Ele acha que ele é muito mesquinho. Mas já que ele vai agir desse jeito aí, né? Ele tem um plano. E ele pode adivinhar o que ele tá querendo dizer, né? Mas ele não vai ouvir de qualquer maneira. Siga o mestre. Ele diz que vai aprender a usar magia. Ele quer aprender a usar magia como a Lord Philly aqui salvou ele. E vai se tornar um grande mago. E o Teles diz, ué, você não deveria estar refletindo aí não, hein, amigo? O Teles diz que estudar magia não é perigoso, mas ele acha que pode fechar os olhos para isso. Teles, tu é brabo, cara, tu é brabo. Ele não poderia fazer isso sem ele. E agora sua vida é um futuro que ele desejava sem doença. E a vida feliz que ele tanto almejava no passado. Ele diz adeus ao seu eu do passado. Embora ele não entenda muito o eu dele do passado. E da razão da Lord Felicia ligar ele a ele. Mas ele promete uma coisa. Com a vida que ele deu para ele dará tudo de si por eles dois. Ele viverá sua segunda vida ao máximo. Seu tio vendo uma foto do Eugênio lá, mesmo depois de passar 5 anos dos piores da escuridão, a luz nele nunca se apagou. Ao contrário dele, né, que a luz se apagou com o tempo. Para o Eugênio que viveu uma experiência inesquecível, e a magia ele sentiu como se fosse seu destino. E após tentar tanto, ele finalmente conseguiu. E ele vê que aquilo que ele fez é um instrumento de cordas. Ele fez igual estava escrito no livro lá que ele leu. E aquilo é a base da magia de cordas. Mas meio que ele não sabe o que faz a seguir. E no seu desejo de aprender a magia, né, ele vasculhou todos os livros da biblioteca Felívia. Mas vê que o terceiro volume daquele livro que ele tava lendo sumiu. Mas também, né, o bagulho era de 200 anos atrás, né. Mas vê que aquela linguagem lá pra ele decifrar tava meio difícil. E como pode ser, né, a biblioteca Felívia ser mais bagunçada do que as livrarias da sua vida passada. E nesse ritmo aí, pra ele aprender com conta pop, levaria mais do que uma vida inteira para isso. Ele fica se perguntando se ele deve pedir para o seu irmão procurar um tutor pra magia, né? Mas ele sabe que seu irmão vai recusar, então ele não vai nem tentar. Mas mesmo assim, se ele conseguisse a permissão, pois os magos de Felívia são um pouco... esse bobadão aí mostrando as suas habilidades mágicas. Mas ele acha que os magos são meio estranhos aí. E ele gostaria de aprender com um mago mais típico. E aparece seu tio lá chamando ele lá. Ele disse que é uma coincidência, né? Pois ele também estava ali. Coincidência? Acho que não! Se pergunta o que ele tá fazendo ali sozinho. Ele diz lá pro seu tio que estava estudando sobre a magia e a mostrar lá pra ele. E ele acha impressionante já que ele aprendeu magia agora. E aparece essa mina aí dizendo que parece que temos um companheiro mago entre nós. Ele diz lá que ele é seu sobrinho mais novo, Eugênio Felívia, e ele já havia mencionado pra ela algumas vezes. E seu tio disse que ela é a professora Estine. Ela é uma visitante da escola de magia. E ele estava mostrando a biblioteca para ela. Ela fica feliz de ver que o Eugênio está com boa saúde. E meio que ela não sabia que ele era um mago. E pergunta quando foi que ele começou a aprender sobre a magia. Pois o tio dele sabe que quando ele era jovem nunca aprendeu sobre isso. Eu tô aprendendo só agora. Esse cara assim, como é que é, rapaz? Pergunta lá, que é sério isso? Que só agora que ele começou a aprender sobre a magia? Já que ele causou uma confusãozinha ontem, ele tá de castigo e resolveu aprender a como fazer magia. Ou usar magia, né? E ela tá se perguntando de quem é o seu professor de magia. Ô minha filha, não tem um professor de magia não. Mas já que ele não tem, como é que ele tá aprendendo a usar magia por conta própria, sozinho? Mas ele disse que tá aprendendo por ele mesmo e através de um livro. Ele tá me dizendo que tá aprendendo a usar magia através de um livro, conta própria. Ela acha que isso aí é como dizer para um bebê que tá aprendendo a ler. E ela gostaria de um pouco do seu tempo, pois ela gostaria de confirmar o talento do Eugênio. Eles vão lá para o lado de fora. E seu tio vendo lá que até um novato como ele consegue perceber a ressonância poderosa e madura de 6 cordas, seguida por uma única corda. Apesar de ser simples, ela cria uma harmonia distinta. Isso é como uma sinfonia mágica.
E o Eugênio está achando incrível, é uma sensação que ele nunca sentiu antes. Ele vê que aquilo é o mundo mágico. Magia é a arte de tocar as cordas. Assim a força de um mágico reside. O quão bem eles controlam a corda, estável para produzir tons precisos. E o quão lindamente eles podem se apresentar. No entanto, é surpreendente que uma criança que acabou de manifestar a corda já esteja acompanhando a performance da professora já associada. E Eugênio possui um sentido absoluto. Mas como a magia existe, além do reino dos 5 sentidos, e é um talento inato, ainda mais raro com mais potencial. E este presente surpreendente é associado com a inteligência para compreender um livro de magia teórica por conta própria. Ela diz que o Eugênio tem um talento que brilha como uma estrela. Ela, com a cara meio bizarra, pergunta se ele não se considera se inscrever na escola de magia. Se o Eugênio deseja estudar na escola de magia, ela vai apoiá-lo. Ele só achando incrível lá. Ele agradece a professora como um sonho realizado, mas ele meio que precisa obter a permissão, sabe? Que permissão? Mas ela diz que pode deixar com ela, né? Que isso aí é com ela mesma pedir a permissão. Isso é demais, professora. Negativo, minha filha. Seu irmão tá dizendo nada dele refletir sobre suas ações, ele fez foi fugir. E ainda estuda magia. Ele disse para ele colocar esses pensamentos fora de sua mente, pois ele é um descendente da família Felívia. E nascido como um dever de empunhar uma espada e proteger o horizonte. E se ele deseja abandonar o seu dever por um hobby novo, que é pra ele se lembrar do seu tio, né, que fugiu do seu dever e nunca mais será respeitado. E ela não esperava que a conversa ia ficar tão séria desse jeito aí, ela já tá com vontade até de sair. Mas ela diz lá pro honrado chefe da família que o Eugênio tem um talento esplêndido. Mas ele disse que é óbvio, ele tá ciente do talento dele. Você tá achando o que, minha filha? Você tá achando que quanto tempo eu conheço meu irmão mais novo, hein? Ele aprendia as coisas muito rápido. Ele também era muito talentoso. Ele também já ficou surpreso com o gênio do Eugênio em várias ocasiões, mas ele entende completamente a reação da professora. O Eugênio lá atrás, para mano. E apesar desse talento que ele tinha, ele sofreu com aquela doença terrível e passou sua infância confinado numa cama. Ele entende do Eugênio querer experimentar coisas novas. No entanto, por mais lamentável que seja, o dever de Felívia é muito pesado para ser simplesmente ignorado. Não é algo para os estranhos se intrometerem. E ela entende o seu lado, mas o talento mágico de Eugênio não é algo para se ficar com circunstâncias tópicas. Tá bom, minha filha, então me diz aí que tipo de talento nós estamos falando aqui. E ela dá um exemplo, tipo a reputação ecoa por todo o reino do chefe da família. E ele é considerado o melhor espadachim do reino, e ainda sendo jovem. Então é o gênio entre os gênios. Mas no entanto, tal talento dele parece insignificante em comparação com o talento mágico vindo de Eugênio. Eugênio fica lá, como é eu? Rapaz, e o assistente dele tá ficando zangado já com essa maga. Mas o irmão mais velho do Eugênio diz pra Julia se acalmar. Bem, ele aprecia o grande respeito que ela tem sobre seu irmão, mas para ele parece que ainda não tem evidências sobre isso que ela tá falando, pois ela só conhece o Eugênio por algumas horas. E ela pede desculpa por qualquer grosseria, pois os talentos do chefe não são algo historicamente sem precedente. Mas ele diz que é natural ela pensar assim, em comparação à história do Horizonte. Mas contanto ela trazer à tona essa história é um pouco exagerado. Ela disse que não é nada absurdo, já que na escola de magia há um aluno com talento místico. Ela é chamada de 13, discípula de Felen, e um nível de habilidade sem precedentes na história. E ela é Eugênio. Ué, mas não é ele não. Ok. Mas depois de vê-los, ela pretende usar isso. Entendi. Ela quer dizer que tem alguém que tem o mesmo talento do Eugênio na escola de magia. Tá. E o talento dessa tal pessoa é comparado com o talento de Eugênio. E ela pode acreditar nisso com confiança. Eugênio só, eu? E a Julia tá achando aquilo ali uma confirmação absurda. E certamente esse é o maior elogio que um mago pode dar. E agora ele entende de onde ela está vindo. E ele quer ouvir o verdadeiro desejo de Eugênio. E pergunta qual que ele deseja ser, um espadachim ou um mago. Mas ele disse que quer ambos. Pô, Eugênio, aí tu complica, né, mano? Mas ele disse que não é a tal coisa como ambos. Para ele aprender magia, ele deve ir para a escola de magia. E para aprender esgrima, ele deve ficar na família. E se houvesse uma maneira
maneira para a magia e a esgrima coexistirem, ele não ficaria descorajando ele assim. Está claro no coração do Eugênio. Desde que ele recebeu a graça do Sr. Felling e foi capaz de se levantar novamente, ele prometeu a si mesmo que poderia retribuir o quanto que ele recebeu. Portanto, ele irá sair para o mundo e se tornar um mago como o Sr. Felling. E é claro, mesmo se ele for para a escola de magia, ele não vai desistir da esgrima. E como seu irmão disse, o sangue feliz está nele. Ele tem o dever de proteger o mundo. Escolhe apenas um aí. Mas ele ouviu seu desejo de que está tudo bem se ele quer se tornar um mago, seja através de livros mágicos ou de artefatos. Ele vai apoiar ele em tudo. Mas primeiro ele tem que provar isso. Em apenas um mesinho, ele tem que cumprir os requisitos de admissão para a escola de magia. E se ele falhar, vai ser como se nada tivesse acontecido. Ele fica assim, caraca, um mês? Normalmente isso aí demora mais ou menos uns 10 anos, e pedir para fazer isso em um mês é uma condição absolutamente muito exigente, ele sabe disso. Mas se ele realmente tem um talento que a professora falou, então não deve ser tão impossível, né? E o Eugênio fica tão feliz que vai lá pra cima dele e agradece o seu irmãozão. E ele promete que não vai desapontar ele, pois ele vai trabalhar duro. E ele se pergunta se seu irmão está entendendo o que ele está concordando, né? Normalmente demora uns 10 anos para perder os requisitos. Isso aí é o mínimo para poder entrar numa escola de magia. Isso se uma criança talentosa receber educação formal. Em um tal mundo, um novato completo se torna um mago? Em um mês é impossível. Olha, o Eugênio não pode entender, mas essa maga não é ignorante desse fato. Poderia ser que ela apenas só tem confiança no Eugênio. Há muito tempo, quando a Terra não tinha nada, apenas caos, a primeira maga, Lady Felívia, desceu sobre eles. E a Lady Felívia caiu na Terra poluída e usou a magia, a fim de afastar os monstros além dessa terra. E assim, os monstros desapareceram. E assim, só sobrou apenas uma paisagem solitária. E ela, olhando para a Terra vazia, Lady Felívia acabou sentindo uma onda de solidão. Portanto, a senhorita Felling arrancou as estrelas do céu para criar 12 discípulos, e juntos eles encherão a terra com vida. E é por isso que o mundo de hoje é tão pacífico e floresce com vida. E é tudo graças a Lady Felívia e seus 20 discípulos. E o Eugênio estava lá dormindo, e ela se pergunta se essa história também foi chata. E é natural ele achar a história chata, né, já que ele já escutou ela um monte de vezes. E ela se pergunta o que o Eugênio acha quando escuta a história sobre a Lady Felívia. E ele acha que ela é muito sentimental e ela não está propensa a chorar. E ela concorda com ele, pois esse é um dos charmes dela. E é uma boa expectativa. Perspectiva, finalmente consegui. Mas por que não pensou como um mago por um momento? Por que ele pensa que ele chama esse ser supremo que criou a vida do horizonte em um mago, em vez de chamá-lo de um deus? Mas o Eugênio, pensando bem, por que é assim? Os milagres semelhantes aos deuses, os milagres da criação e da vida, também são as mágicas compostas por uma miríade de cordas. E essas cordas de magia são como cordas de um instrumento. E dependendo de como você as toca, elas são capazes de produzir vários fenômenos. E apenas uma corda pode produzir vários sons. Dependendo das vibrações, pode se transformar em água e fogo. E também transformar vento e raio. E em transformar em vida. E até transformar em mundo. E a magia básica de um mago novato é a criação mágica de Lady Felling. Operam no mesmo princípio, dentro da categoria dessas cordas. Como tal, a corda pode ser vista como alfa e ômega da magia. Pô, essa conversa é meio chata, mas faz parte da história, tem que contar, né? Senão não dá pra entender. E é por isso que a habilidade de um mago depende absolutamente das cordas. E quantas cordas eles podem manipular, o quão bem pode tocá-las. Esses dois aspectos definem a habilidade de um mago. E o Eugênio e seu talento e performance foram verificados naquele dia. E a habilidade de manusear delicadamente a corda é inata nele. E o que resta saber é quantas cordas ele tem. Mas ele diz que parece que só tem uma corda. Mas ela diz que sempre começa com uma corda. Começando com uma corda,
é necessário realmente influenciar além das cordas sonoras. E com 4 cordas é a entrada para praticar a magia. Mas infelizmente não é todos que conseguem 4 cordas. O número de cordas de cada pessoa é fixo. E eles vão usar um dispositivo lá para saber, né, quantas cordas o Eugênio tem, né, de potencial. Mas ele fica lá preocupado, né, porque se ele tiver poucas cordas, o que ele vai fazer? Mas ela disse que ele não precisa se preocupar muito. Embora o número de cordas seja o importante, não é tudo. Em alguns casos que tem muitas cordas é algo muito bom. Nesses últimos dias tem uns magos que estão obcecados por número de cordas. E na sua visão, isso é tolice e patético, como aqueles que não conseguem nem mesmo realizar magia intermediária, caramba, e adequadamente. Mas o Eugênio entendeu o que ela quis dizer. Beleza, rapaziada, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E uma observação aqui, aqui só foi 2 capítulos, tá? Esses 30 minutos de vídeo só foi 2 capítulos. Então, pelo amor de Deus, deixa o like aí, se inscreve, mano, se você tiver curtido. E agora tem uma opção aí de hypar o vídeo, hype os vídeos do canal aí, rapaziada. Tamo junto, hein? E o Pix do Zona tá aí no primeiro comentário desfixado, seja membro e etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fiquem com Deus. Falou. Faz lá!